Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. É um prazer novamente estar aqui junto com vocês para mais uma vez juntos nós crescermos nesta graça, neste conhecimento, nesta maravilhosa graça que nos libertou do império do sistema religioso manipulador e enganador. Então esse evangelho, ele é um evangelho que nos edifica, que alimenta nosso espírito, que nos traz descanso em meio às adversidades, que nos traz paz de espírito. E é isso que esse evangelho nos proporciona e tem nos proporcionado e tem mostrado à luz do evangelho o quanto nós fomos enganados e o quanto existe um grande número de pessoas que ainda estão sendo enganadas. São nossos irmãos, sim, mas são enganados por homens que eu não consigo entender, que se dizem homem de Deus, que tem o Espírito Santo, homens que dizem que são justos, né? Alguns chegam a afirmarem que são justos, mostrando uma aparência, né, que quem olha para eles assim e realmente, né, chega à conclusão daquilo que eles falam, achando que esses homens estão com a verdade. Mas se a gente for analisar o que as escrituras dizem, o que o evangelho fala, nós vamos descobrir que tudo não passa de teatro, de mentira, de fachada, de cópia, de xerox. Esses homens, eles não ensinam o evangelho da verdade, o evangelho da graça, o pacto para o Espírito. Outros ainda falam um pouquinho desse evangelho da graça, mas sempre vem a mistura, sempre vem a manipulação. E o tema dessa mensagem se chama... o tema dessa mensagem que eu quero trazer se chama... Eu fiquei em dúvida em trazer qual seria a mensagem, mas já está tudo resolvido já, graças a Deus. Então o tema dessa mensagem é: a igreja primitiva dividiam os bens. A igreja primitiva dividiam os bens. Vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo 42 em diante, que diz assim: versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de se salvar. A igreja aqui eram as pessoas. O templo aqui foi o templo que o Jesus da carne, disse que iria cair e caiu. O verdadeiro templo da igreja, ou seja, o verdadeiro templo no tempo de Jesus, era o templo que foi destruído. O verdadeiro templo foi o que foi destruído. O templo da Bíblia foi esse que foi destruído. Não são essas gaiolas religiosas que os homens começaram numa demanda grande de construção, onde eles diziam que é a casa do Senhor, a casa de oração. Tudo em prol de se beneficiarem. Outros investem nesses lugares, mas querendo respaldo. Não é zelo pelas pessoas. É zelo de manterem elas presas nesses lugares e arrancarem delas tanto o lado financeiro, o lado material, como também o espiritual. Tirar o evangelho da mente dessas pessoas é o que eles sabem fazer. Tirar o reino da mente dessas pessoas é o que eles sabem fazer. Eles são especialistas em tirar tudo o que a igreja do Senhor tem aqui na terra. Até a sua liberdade de se expressar. E quando esses homens, eles verem que tem alguém ali que se reúne com eles, que não está concordando, que refuta em algumas passagens, entendeu? Em alguns textos da Bíblia, do ensinamento deles, da doutrina deles, essa pessoa, ela é expulsa, seja de forma direta ou indireta. Essa pessoa vai ser olhada agora, vai ser vista agora por esses homens e por aqueles que seguem esses homens, porque eles seguem esses homens, eles não seguem Cristo. Entendeu? Então, de forma diferenciada, como herege, como está se rebelando, entendeu? Então, a religião, ela condena, ela te acusa, ela te acolhe querendo, meu irmão, benefício próprio. Quando você começa a refutar eles, não estou falando refutar em brigar, em estar discutindo, mas mostrando dentro do que está escrito, eles não gostam. Eles não gostam. Digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui vítima disso. Onde eu passei 14 anos numa graça misturada e tinha coisa já que eu não conseguia, eu não entendia, não batia. E o líder religioso, eu digo que eu sei, eu digo aqui, digo em qualquer lugar. Entendeu? Ele sabia que eu gostava de pregar, de ministrar a palavra, e ele fazia isso comigo, ele me deixava no banco. Porque ele sabia que eu já não estava concordando com muitas coisas, e essa era a arma que ele usava contra mim. Digo com conhecimento de causa do que eu estou falando. Então, observe que a igreja primitiva, eles dividiam os bens, vendiam suas propriedades e dividiam os bens entre os irmãos. Ou seja, a igreja primitiva, se você observar o procedimento da igreja primitiva naquilo que foi lido aqui, a igreja primitiva do século I ali,
era completamente diferente das igrejas que se dizem hoje ser igreja de Cristo. Existe um diferencial, uma diferença entre a igreja primitiva do século I para a igreja hoje do século XXI. Então, observe, meu irmão, que a igreja primitiva, ela juntava as pessoas e dividia os seus bens. Isso é notório, isso é visto, isso é observado no texto que nós lemos aqui. Eles dividiam os bens, eles vendiam e dividiam. Veja, vou ler novamente aqui, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Vamos ver? Versículo 42, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, na comunhão e no partir do pão. Versículo 43. E toda a alma havia temor, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais acompanhavam ali os apóstolos, os discípulos, porque ali eram os sinais da vinda do Filho do Homem. Então, aquilo ali era uma prova que Deus tinha poder, Deus estava mostrando o seu poder diante dos seus discípulos. Os sinais estavam se aproximando, os dias estavam se aproximando e os sinais o acompanhavam. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades. Eu não estou dizendo aqui que é para você vender sua propriedade, sua casa, seu carro que você tem, seu terreno. Não. Mas o pouco que nós temos, nós podemos fazer isso, minha gente. Isso é a obra da graça. Existe sim uma obra da graça. Fazer o bem e amar o próximo, como se fosse a você mesmo. Isso é estar em espírito. Isto é viver em espírito, em comunhão. Então veja, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Olha, cada um que tinha sua necessidade, estava naquela necessidade, eles dividiam. Entendeu? Eles vendiam e ali juntos se regozijavam. Veja, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, lá eles, os judeus, e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Observe, meu irmão, que se a gente for observar isso aqui, a gente vai ver que a igreja primitiva juntava as pessoas e dividia os seus bens. É muito claro aqui, a gente está vendo aqui na íntegra o que o texto está falando. Agora, a igreja atual junta as pessoas, reúne as pessoas, entendeu? Junta os bens dessas pessoas, pegam os bens delas, entendeu? E em vez de dividir, de ajudar, eles separam as pessoas e é para seu bem próprio. A igreja primitiva, ela juntava as pessoas e dividia os bens. A igreja atual do século XXI, eles juntam as pessoas e os bens é para eles. Para os líderes, para os cães gulosos, lobos devoradores. Essas palavras, cães gulosos, lobos devoradores, eram as características dos homens daquela época ali. Homens que já haviam manipulações, usavam de má fé. Homens que usavam a própria lei de Moisés para se beneficiarem
É o que acontece hoje. Muitos usam a lei de Moisés porque se eu cobro o dízimo como dinheiro, eu estou usando a lei de Moisés para me beneficiar, para enganar, para manipular, para mentir. Então vejam, eles usam a passagem de Malaquias, que era na lei de Moisés, para dizerem que era no antigo pacto, para dizer que as pessoas estão roubando. Veja, meu irmão, a frase de hoje desses líderes que deveriam dar exemplos. Hoje a igreja é chamada de ladrão, porque não está dando dízimo. A igreja hoje do século XXI é chamada de infiel, porque não dá dízimo. Entendeu? Você está sendo infiel, você tem que ser fiel no pouco. É isso que eles se aproveitam dos incautos. Entendeu? Então, eles dizem que a igreja, quem não dá dízimo, não vale uma prata furada, meu irmão. Isso é palavra de um líder religioso, entendeu? Que se diz que é um homem de Deus, que fala de amor. Quem não dá dízimo não vale uma prata furada. Observe, meu irmão. Veja, meu irmão, a desonestidade desses homens. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Isso é uma vergonha, meu irmão. Nós assistirmos, nós ouvirmos homens que deveriam darem exemplos, dizer que a igreja, aquele que não dá o dízimo, não vale uma prata furada. Como? Se a igreja de Cristo, eu vou falar a igreja de Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Não foi por dinheiro, não foi por euro, não foi pelo real, pelo dólar, pela prata, pelo ouro, mas pelo sangue de Cristo. Na cruz, no único sacrifício vivo e eficaz. Então, observe, meu irmão, quem não dá dízimo, não vale uma prata furada. Quem não dá dízimo está roubando a Deus. Quem não dá dízimo vai para o inferno. Claro que todo mundo vai para o inferno. Que é sepultura. Todo mundo vai, meu irmão. Nasceu, vai ter que morrer, neném. Você não pensa que você veio aqui à Terra, você foi gerado pelo seu pai e sua mãe, e você vai viver aqui esperando Jesus voltar para levar você nesse corpo de carne e sangue? Nunca, meu irmão. Pare disso. Olha, esqueça isso, meu irmão. Isso é um fake news. O Jesus que esses homens pregam que vai voltar, isso é um fake news. Isso é uma mentira. Esse Jesus que vai voltar, que eles dizem, isso é um fake news, meu irmão. Entendeu? Porque o Cristo da carne que veio, ele veio, o verbo se tornou em carne uma vez. Ele não vai se fazer carne duas vezes. A primeira vinda foi em carne. Ele nasceu debaixo da lei. Ele era um judeu, ele veio como um judeu. Na segunda vinda, e todo mundo viu ele na primeira vinda, né? Todo mundo viu ele ali daquela época. Na segunda vinda, ninguém viu ele. Ele veio num corpo glorificado. Todo olho viu, sim, a destruição, os sinais. Ele veio em forma de sinais. Ele veio num corpo glorificado. Paulo esperava, e Paulo chegou a dizer a Timóteo, aquele que homem nenhum nunca viu, nem pode ver. Então, a espera de Paulo, o aguardo de Paulo e daqueles homens ali era no sentido espiritual. Ninguém ia ver ele. Todo olho viu a destruição. E hoje é o que mais se vê aí é manipulação, que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar eles. Aonde é que está escrito isso? Entendeu? Então, é um absurdo. Outro diz que quem não dá dízimo não vale uma prata furada, como eu já falei. Outro diz que quem não dá dízimo não vai ser salvo. Outro diz que quem não dá dízimo vai para o inferno. Outro diz que quem não dá dízimo, o gafanhoto, o devorador, vai vir sobre suas finanças, sobre sua saúde. Outro diz que quem não dá dízimo
entendeu? Lá no mundo gastava dinheiro com bebida, com isso aqui, aquilo ali, com aquilo ali e tal, entendeu? Gastava dinheiro com não sei o quê, que não sei o quê, quando eu estava no mundo. Claro que a gente está no mundo, entendeu? Ele não sabe nem explicar direito. Gastava dinheiro e hoje não quer dar dízimo. Ora, o dízimo nunca foi dinheiro, doutor. O dízimo era alimentos, era no tempo da lei. E os sacerdotes, os homens que viviam se beneficiando dos dízimos, que eram alimento, eram os sacerdotes da tribo de Levi. Não eram os pastores dos dias de hoje. Então, veja o absurdo, meu irmão. O absurdo do que esses homens são capazes de fazer. Eles são capazes de dizerem que quem não está dando dízimo está roubando a Deus. Quem roubava a Deus eram os sacerdotes da época, lá no livro de Malaquias. Roubavam os alimentos, desviavam os alimentos que eram para as viúvas, os peregrinos, os forasteiros, entendeu? E eram para eles mesmos, mas eles, além de receberem o que eles tinham de receber, segundo a lei, eles se estavam desviando. Não tem nada a ver aplicar isso em nossas vidas. Entendeu? Então, o sistema religioso hoje é um sistema, meu irmão, de lobos devoradores, é um sistema de cães gulosos, é um sistema de contadores de histórias, entendeu? É um sistema de manipuladores. E nós temos que fazer eles calarem. Entendeu? Nós temos que fazer eles calar. Olha o que Tito diz aqui, ó. E como é que nós podemos fazer esses homens calar? Como é? Aplicando essa mesma regra que Paulo falou a Tito, quando Tito se encontrava na ilha de Creta, onde existiam muitas culturas ali naquela ilha, muitos povos de outras línguas, de outras nações, com seus costumes, com suas culturas, com seus deuses, entendeu? E ali também existia os tais, aqueles da circuncisão. Veja o que Paulo diz, escrevendo ao jovem Tito, que estava ali na ilha de Creta, ali, depois da cruz, antes da segunda vinda do Filho do Homem. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo está falando da doutrina para Tito. Paulo está escrevendo, Paulo deixou Tito naquela ilha, e agora Paulo está escrevendo para Tito, para orientar o jovem Tito, para exortar o jovem Tito, o que deveria ser feito. Ó, olha o que Paulo diz, ó, no versículo 9, Tito capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Paulo tinha preocupação com a doutrina. Paulo se preocupava com a doutrina. Paulo não se preocupava em querer dinheiro para si próximo. Qual é, para si mesmo, qual era o salário de Paulo? Qual era a igreja que Paulo frequentava? O templo? Qual era? Paulo tinha alguma denominação? Será que era a Igreja Batista? Será que era a Igreja Assembleia de Deus? Não. Será que era a Igreja Católica? Não, doutor. Paulo não tinha denominação. Paulo não tinha um líder para liderar ele. Depois que Paulo recebeu essas revelações, olha o que Paulo diz. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, ou seja, os opositores, os adversários, os satanases, os diabolos aqui, porque Satanás e diabo são adversários, opositores, e todo aquele que se levanta contra a doutrina do Evangelho da Graça, contra essa doutrina que hoje pregamos nós, que hoje defendemos nós, eles são Satanás e diabos, eles se opõem à verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho da Graça, um Evangelho sem mistura, um Evangelho sem fermento da lei. Então, aí Paulo continua, ó,
Porque há muitos desordenados, faladores, olha, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente os da lei de Moisés. Veja, desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os da lei de Moisés. É o que está acontecendo hoje aí. São faladores, são vãos, são enganadores. Esses homens aí que usam a lei de Moisés para enganar as pessoas. Aí Paulo continua, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por torpe ganância. Eles frequentavam as casas das pessoas, entendeu? Com suas doutrinas enganadoras, e veja, ensinando o que não convém por torpe ganância. É o que acontece hoje. É o retrato hoje do malabarismo, da manipulação, dos manipuladores do sistema religioso evangélico. É uma vergonha, meu irmão. É uma vergonha. É um absurdo. Outro cobrando o dízimo de uma viúva, como eu tenho uma mensagem aqui, está até na playlist do canal. Se não estiver, eu vou até dar uma olhada, que se não tiver, eu vou colocar na playlist do canal. Depois vocês olham aí. Homem cobrando o dízimo de uma viúva e também do seu marido que já morreu há uns 4 ou 5 anos. Isso é uma vergonha, meu irmão. Isso é uma vergonha. Isso é uma safadeza. Mas eles dizem que nós estamos errados. Claro que quem está no engano não vai querer concordar, porque aí vai tirar os benefícios deles. Tá entendendo? Então eles nos acusam e colocam os incautos contra nós, para que nós venha assistir às nossas mensagens. Mas eles mesmos assistem. Você está entendendo, meu irmão, como é a manipulação? Entendeu? Então Tito diz, fazei-vos calar, principalmente os da circuncisão, calai-vos a boca dele. Como é que a gente faz isso hoje? Como é que a gente faz isso hoje? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Como é que a gente faz isso hoje? Como é que a gente pode calar a boca desses tais? Usando, mostrando o evangelho da graça, o evangelho, o ministério do Espírito, o pacto para o entendimento, mostrando essas verdades, que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo não é para os nossos dias, não é no pacto da graça. Nós não estamos no pacto da lei, nós não somos judeus, a lei já teve seu fim há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Não somos judeus, nós não estamos debaixo do pacto da lei, nós estamos debaixo do pacto da graça, a nova aliança, a aliança que é eterna. Então nós temos que fazer ele calar, esses tais calar, mostrando essa verdade. Dízimo nunca foi dinheiro, meu irmão. Então a igreja primitiva dividia os bens entre eles, vendiam suas propriedades, seus bens e dividiam entre eles. Então a igreja primitiva juntava as pessoas e dividia os seus bens. A igreja do século XXI, ela junta as pessoas e os bens, entendeu? Os patrimônio, né? O dinheiro, em vez de ser dividido com as pessoas, fazer bens, fazer obras, né? Caridosas, entendeu? O que eles fazem? Eles pensam em si primeiro. Tem alguns aí, eu não posso generalizar todos, tem uns que até fazem, mas porque tem muitos homens de Deus aí, mulheres de Deus honestas, mas tem aqueles cães gulosos, meu irmão, que só querem para eles. Esses homens compraram carros, fazendas, empresas, jatinho, mansões, conta bancária gorda, tudo com o dinheiro do povo. E o pobre trabalhando o mês todinho, até catando lixo, reciclagem, eles não dispensam. Pessoas que recebem um auxílio Bolsa Família também, eles querem de todo jeito, eles não abrem mão.
Até de um morto eles não abrem mão. Isso é uma vergonha mesmo. Os dízimos nunca foram para os... nunca foi para os pastores de hoje. Os dízimos era naquele tempo lá para os sacerdotes que trabalhavam, que foram escolhidos, que não tiveram terra, que foram escolhidos para trabalhar, né, no templo ali, no sacerdote levítico. Veja Deuteronômio capítulo 26, 12, diz assim, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do ano, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Depois você lê aqui esse capítulo 26 de Deuteronômio aqui, todinho aqui, do versículo 12 em diante, aqui você lê, que você vai entender, meu irmão, completamente. Se você lê do capítulo 12 até o... Você lê o capítulo 12, para quem eram os dízimos. Então aqui é uma prova. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Em Deuteronômio também 14, Deuteronômio 14, depois você lê Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 29, eu vou ler só aqui o 29, diz assim, ó, porque a mensagem, para não ficar muito longa, no versículo 29 diz, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, isso aqui, esses dízimos aqui, nunca foi dinheiro. No versículo 22, Deuteronômio capítulo 14, 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Você depois discorre aqui, leia para você entender. Isso aqui era para os sacerdotes, aquele povo que foi escolhido da tribo de Levi para trabalhar ali no sacerdote levítico, e para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros que vinham de viagem. Então isso é uma vergonha, meu irmão. Então a igreja primitiva do século I juntava as pessoas e dividia os bens, entendeu? Elas juntavam as pessoas e dividiam seus bens. A igreja atual reúne as pessoas e os lucros, os bens das pessoas, não é para ser dividido, é para eles, para os cães, os lobos devoradores. E nós temos que fazer esses tais se calar. Como? Mostrando essa verdade que está aqui, tirando o que é certo e mostrando diante da face desses homens que eles estão errados, que eles estão enganando as pessoas que não têm conhecimento. Então essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom feriado para todos vocês. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Aqueles que ainda não se inscreveram, compartilhe essa mensagem e deixe seus o like. Não se esqueçam de deixar o like. Peço também que se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, e do canal do irmão Ivanilton Cruz, Guerreiros da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.